Quero saudar a igreja, que a paz seja convosco. Amém. Irmãos, eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 3. Hoje Deus está nos dando essa oportunidade de estar falando sobre alguns reis. E o Senhor tem chamado nós como sacerdotes reais. A gente tem o costume de ouvir sobre ovelha, né? Mas também o Senhor tem falado que tem príncipes. Eu acredito que tem princesas. Hoje eu estava dando aula para os príncipes e para as princesas lá em cima, irmão. Uma bênção a aula hoje. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar aqui compartilhando dessa palavra juntamente com o corpo de Cristo. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos ler a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 3, diz assim: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria. Aleluia. No 18º ano do rei Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel a cometer, e deles não se afastou. Amém, vamos até aí. Então nós entendemos aqui, e a Bíblia é interessante que para a gente entender o contexto histórico, depois que Salomão partiu, hoje nós falamos um pouco sobre Salomão na classe com os adolescentes. Depois que Salomão partiu, ele morre, o reino é dividido. E nós temos o reino do norte e temos o reino do sul. Aí nós vemos aqui a palavra de Deus falando sobre esses dois reis. O rei Jorão, ele entrou no lugar do seu pai Acabe. E aqui está falando que quem reinava no reino do sul, que era sobre a tribo de Judá, e também a de Benjamim, porque ficou 2 tribos para um lado e 10 tribos para o outro lado. É o rei Josafá. Enquanto o rei Josafá já estava reinando, Jorão começa a reinar. Só que quando ele começa a reinar, é aí que entra um desenrolar dessa história. O rei Mesa, diga comigo, Mesa. Eu nunca soube, irmãos, que Mesa era o nome de um rei. Se não fosse a palavra de Deus, eu nunca ia saber que Mesa era um reino de Deus. É um rei que estava ali, o nome de um rei. Só que é um rei de Moabe. É um povo diferente. Um povo com outros costumes. Um povo politeísta, que não tinha apenas um Deus, como os servos do Senhor que seguiam as Escrituras Sagradas. Eles tinham vários deuses. E a maneira deles adorar os deuses deles era diferente da maneira que nós adoramos o nosso Deus. Porque nós só temos um único Deus. O Criador dos céus e da terra. Eles não, eles tinham vários. Então eles tinham um Deus responsável pela água, pelo vento, pelo fogo, por tantas coisas. E nós vemos aqui, aonde a palavra de Deus nos diz, Jorão, quando começa a reinar, o rei Mesa, ele se revolta. Peço para alguém, só desligar essa caixa daqui do violão para mim, por favor. A caixa do violão que está ligada ali, daqui a pouco vai fazer um barulho alto, está do lado de cá essa caixa, do lado da guitarra. Irmãos, quando pensa que não, esse rei Mesa, ele tinha as criações dele. Quais eram as criações dele? Criação de carneiros. E ele tinha que dar 100.000 carneirinhos todos os anos para Israel. Só que ele se revolta, porque ele não quer dar mais esses carneirinhos para Israel. E ele tinha que dar também a pele
de 100.000 carneiros para Israel. E ele fala, aproveitando que Acabe morreu, eu vou parar, eu não vou dar mais. Mas já era algo de costume, já tinha sido combinado. Era um trato feito, eles combinavam algo, e aquilo ali tinha que se cumprir durante gerações. Só que ele pega uma oportunidade e vai fazer o quê? Quebrar um combinado, quebrar um trato. Só que tem uma coisa, toda vez que se quebra um trato, é bíblico, Israel, toda vez que quebrava um mandamento, Deus punia. Toda vez que há uma quebra, uma aliança, o Senhor cobra. Será que Deus não vai cobrar? Ele cobra. Muitos pensam, mas, paramos de dar, não aconteceu nada. Pensaram que não ia acontecer nada e ficaram sossegados. Um rei novo começou. Esse rei não vai conseguir fazer nada? Não. Esse rei logo ele chama quem? O seu exército. Ele chama o seu exército e ele chama também o exército de Edom, que eram inimigos. Ele chama o exército de Edom. E ele chama também, sabe quem? O exército do rei Josafá. Porque Josafá, ele está em evidência. Hoje eu não tenho tempo de trazer essa palavra sobre como que está a posição de Josafá nessa época, porque senão ia ter uma demanda de tempo maior. Mas Josafá está em evidência, porque Josafá, ele vence uma guerra sem armas. Ele tem um exército destruído diante dele, sem levantar uma espada, apenas através do louvor. Quem que não vai querer um rei desse, um exército desse que não precisa de arma, numa batalha? Ele falou, vou chamar olha, eu preguei esses dias sobre esse rei. Quando há o cerco de Samaria. Esse rei é um rei esperto. Ele chama a minha atenção que ele é muito inteligente. Ele quer ter do lado dele pessoas que vão ajudá-lo a vencer. E ele chama o rei Josafá. Por quê? O rei Mesa, ele não quer mais cumprir o trato dele. Toda vez que um trato é rompido, uma consequência é tomada. E essa consequência naquelas épocas, eles faziam o quê? Uma guerra, uma destruição. E ele chama os exércitos e fala assim, vamos atacar. Vamos atacar. O rei Mesa, você vai comigo? E os reis falam sim. Mas Josafá, ele era diferente. Ele pergunta assim para o rei, olha, eu vou, os meus cavalos irão, os meus soldados irão contigo, mas eu quero saber uma coisa, por qual caminho nós vamos para a guerra? Irmãos, isso aqui chamou minha atenção, que o rei Jorão, ele escolheu o pior caminho para ir para a guerra. Porque quando a pessoa vai para uma guerra, ela pensa que somente o outro vai ser ofendido. Somente o inimigo vai sofrer. Então ele escolhe um caminho para a guerra, pensando ele que a vingança é o melhor caminho. E ele é um homem estratégico. Filho de um pai estratégico, Acabe. Sua mãe, uma mulher rebelde, estratégica, maquiavélica, maligna, que para acabar com os homens de Deus e levar os profetas de Baal para Israel, ela manda matar todos os profetas, e como se já não bastasse, Jezabel destrói os profetas. Não é assim que o profeta Elias começa a sua oração a Deus? Senhor, destruíram todos os seus profetas. Jezabel era maquiavélica, Acabe também. E o pai de Acabe, um guerrilheiro também. Então Jorão, ele fala, eu vou pelo caminho do deserto. É difícil uma pessoa que vai por um caminho bom para uma guerra. E eles começam a andar. Com 7 dias andando, você sabe o que acontece no deserto? Porque nós, aqui no Brasil, a gente tem lugares desertos também. O que tem lá no deserto do Brasil?
que nós chamamos de Nordeste. O que tem bastante no Nordeste? Seca. Seca. Fome. Porque o deserto é um local impróprio para ter coisas boas. Mas o caminho da guerra, da vingança, ele é esse, ele é o caminho do deserto. E a água acaba. Quando a água acaba, ele fala assim, ele ora para Josafá e fala assim, o Senhor, o seu Deus, nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Olha que engraçado. Quer dizer que quando o problema aconteceu, a culpa ficou de quem? De Deus, porque na cabeça dele ele está levando Josafá, ele vai pelo caminho do deserto e vai dar tudo certo. Josafá, como homem de Deus, eu só fico assim pensativo que Deus sabe de tudo, irmãos. Mas a minha vida inteira eu sempre pensei, por que Josafá não orou primeiro? Sempre fico pensando nisso, por que Josafá não orou primeiro? Porque Jorão, agora, ele está culpando o Deus de Josafá. O nosso Deus. Como se o nosso Deus, ele nos levasse para o deserto e quisesse que nós morrêssemos lá. Como se o nosso Deus deixasse nós passar alguma prova maior que as nossas forças. Ninguém pode falar, Deus me deu uma prova maior do que minhas forças, porque Deus não dá prova maior do que você possa suportar. Tudo que você está passando, tudo que você está acontecendo na sua vida é permissão de Deus. Se você está no deserto, foi Deus que te levou, não foi você que foi, é permissão de Deus. No Deus que leva, Ele tira. Deus que leva, Ele tira. Agora você vê aqui que Jorão, ele entra no deserto, e agora ele põe a culpa em quem? Em Deus. Coloca a culpa em Deus. Josafá, ele fala assim, por acaso, será que tem algum profeta do Senhor aqui? Eles falaram assim, um militar do rei Josafá, do rei Jorão, melhor dizendo, corrigindo. Ele fala assim, olha, existe um profeta. Ele era servo do profeta Elias. O nome dele é Eliseu. E aí a palavra de Deus diz assim, olha, esse homem é um profeta de Deus, e ele fala a verdade. O Senhor está com ele. Então, os 3 reis vão procurar o profeta Eliseu. Quando eles chegam lá, o rei Jorão, quando dá de cara com o profeta, ele provavelmente deve querer falar com o profeta, e o profeta fala assim para ele, o que tenho eu contigo? Por que você não vai consultar os profetas do teu pai e da tua mãe? Jorão, ele sabe o que ele fala para o profeta? Jorão fala assim, mas quem nos entregou nas mãos dos nossos inimigos foi o Senhor. Põe a culpa em Deus. E o profeta Eliseu, ali sendo desafiado, que naquele momento ele é desafiado, ele olha para os 3 reis, e no meio daqueles 3 reis, tinha um, irmãos, que servia a Deus. Sempre tem um que agrada ao Senhor. Não é aquela pessoa mais forte, não é o mais bonito, não é a mais bonita, mas é aquele que se santifica na presença de Deus. Porque Judá ainda continuava se santificando, Judá continuava fazendo a vontade do Senhor, o nosso Deus. E quando a pessoa se santifica, ela é separada. E aonde ela chega, alguém fala assim, ó, ali é uma serva do Senhor. Aonde ele entra, alguém fala assim, ó, ele é um servo de Deus. Quando alguém entra no Instagram, fala que ela é uma serva. Quando alguém vê um status no WhatsApp, porque é assim, né?
o status do WhatsApp não é quando eu estou brigando com a Ana, não é quando eu estou dando bronca nela, não é quando eu estou chegando nela e falando assim, ô Ana, faz isso daqui, faz aquilo ali, Ana, organiza isso para mim, organiza aquilo para mim. Não, nos status a gente só tira só quando nós estamos num lugar bonito, a gente só tira quando a gente está feliz, a gente só tira quando a gente está alegre. Você acha que eu coloco essas coisas lá no meu status? No Instagram, no WhatsApp? Provavelmente ninguém nunca viu. Porque ninguém põe. Por que eu vou colocar? Mas aquilo que a gente coloca, alguém olha e fala, ali está uma santa do Senhor. Ali está um santo do Senhor. Porque a mulher de Deus, ela faz a diferença. Irmãos, eu estava analisando a live, esses dias, do círculo de oração. Eu ando notando as pessoas. Uma põe um enfeite ali, a outra põe um enfeite aqui, mas tem as santas do Senhor que atavia os seus véus, e fica parecendo mulheres santas, não fica parecendo coisa bonita, coisa linda, coisa maravilhosa, mas tem sinal de santidade. Aonde tem sinal de santidade, o Senhor se manifesta. E ali, irmãos, o profeta de Deus falou assim, juro pelo Senhor, que se não fosse por causa de Josafá, eu não iria interceder por vocês. Chame para mim, algumas versões diz um tangedor, outras versões diz, chame para mim um músico. E ali, alguém vai e traz aquele músico. Muitos historiadores, os tradutores, eles dizem que trouxe uma pessoa que tocava harpa. Que pena, viu, Henrique? Mas eu acredito que quando está lá na Bíblia que o som dos tambores, os tamborins, que também estão lá no céu, se fosse um músico tocando também essas coisas, o Senhor podia se manifestar. Mas aquele estava disponível. Estava ali e o Senhor já tinha preparado um servo dele para tocar. E ele vai lá, pega o seu instrumento, entra na onde estão os reis e começa a tocar. A palavra de Deus nos diz que Deus toma o profeta Eliseu e dá a sua palavra para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu começa a profetizar ao som daquele instrumento. Aquele instrumento começa a tocar e o profeta começa a profetizar. E quando o profeta começa a profetizar, ele fala assim, ó, cavem poços, porque o Senhor vai trazer água. Vai trazer muita água. E aquilo parecia impossível para eles, né? E o profeta, mas Deus é tão maravilhoso, que fica essa frase na Bíblia. Essa frase mexeu comigo essa semana. E isso não é difícil para o Senhor. Ô irmão, mandar água no deserto é difícil para qualquer presidente, para qualquer governo, mas para Deus é fácil. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! E vocês vão para aquela batalha, e aonde tiver um campo, ali vocês vão jogar pedra, vão entulhar aqueles campos. Aonde estiver uma cidade, vocês vão destruir. Isso daqui é um detalhe. E vocês vão destruir quase todas as cidades fortificadas. E eu ali mergulhando na profecia que vem do Senhor. Quando acaba a profecia da parte de Deus, isso não está escrito na Bíblia, mas eu começo a entender um processo. Porque a palavra diz assim, ó, no outro dia, o Senhor fez que a água jorrasse, vindo em direção a Edom. Mas o Senhor, Ele deu um mandamento para eles. Eu notei no começo da profecia, que foi para ele cavar poços. Irmão, fico imaginando, a pessoa está quase morrendo de sede,
e ela ainda tem que trabalhar. A pessoa está quase morrendo e ainda tem que acreditar. E ela vai dormir sem ver o fruto daquele trabalho. E ela dormindo, não enxerga nada. Eles estavam dormindo. O que eu estou contando para vocês, você sabe quem viu a água chegando? Você sabe quem viu a água? Eu vou falar. O rei de Moabe ficou sabendo que Israel ia ser levada com outros 2 reis para destruí-los. Eles estavam em 3 reis para destruí-los. Então eles chamaram todos que poderiam ir à guerra. Homens mais velhos, os mais novos, todos que podiam empunhar uma arma, eles colocaram diante da fronteira. Para que aqueles homens não pudessem passar. Mas a palavra de Deus diz que quando os inimigos foram ver, o povo de Deus estava lá deitado no chão, e aquele monte de água, e aqueles poços, feito aquelas águas diante dos poços, e a palavra de Deus nos diz que um falou assim: olha lá, eles estão ali, e prestem atenção, ali no chão tem sangue, e aquele sangue é porque esses reis guerrearam entre si e mataram uns aos outros. Vamos avisar. E corre lá para o palácio, lá para avisar. Corre lá para a fronteira para falar. Irmão, eu fico pensando na alegria do rei Mesa. Ele pensa que é o outro milagre. Quando Deus preparar, eu vou estar trazendo a pregação sobre Josafá. Porque milagre não só parece, milagre é. Milagre não é, é quase igual. Milagre é único. E eles olharam ali e foram contar para o rei. E quando chegaram para o rei e falaram para os homens que aqueles homens estavam mortos. E guerrearam entre si, estavam lá. O que sobra depois que a pessoa morre? Os despojos. E a pessoa para pegar despojo? Ele leva a arma? Josafá não levou a arma lá, naquela guerra. E a palavra de Deus diz que eles trouxeram tanta coisa que eles não conseguiam carregar. Ficou coisa para trás. Esses homens deixam suas armas e vão lá pegar as coisas daqueles 3 exércitos. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, que o Senhor é maravilhoso, irmãos. Mandou eles cavarem aqueles poços, fez com que a água viesse. A gente pensa que vai servir a água para beber, para eles beberem, soldados beberem, os animais beberem, porque eles tinham que levar animais de carga, eles tinham que levar animais para ir à peleja, os cavalos para guerrear, porque eles estavam indo para lutar contra uma nação, a nação de Moabe. Só que aquele homem não notou algo. O sol, quando estava se levantando, que bateu na água, a água ficou vermelha, parecendo com sangue. Então eles deduziram que os soldados estavam todos mortos. Então quando eles estão chegando lá, aqueles soldados, a Bíblia não diz que os soldados de Moabe. A Bíblia não diz que foram os soldados de Edom. A Bíblia diz que foi os soldados de Israel. Os soldados de Israel se levantaram e atacaram seus inimigos. E aonde tinha um inimigo, eles saíam correndo atrás e saíam matando. O caminho todo, saíram perseguindo e matando. E aonde tinha uma plantação, para cumprir a palavra de Deus, eles catavam uma pedra e jogavam naquela plantação, até entulhá-la. Cada soldado pegava uma pedra e jogava. E eles iam conquistando a primeira cidade. Conquistaram a segunda cidade. Conquistaram a terceira cidade. Quando faltou a última cidade, a palavra nos diz, a cidade de Quis. A cidade de Quirenes. Quando está faltando apenas essa cidade, eles cercam a cidade com atiradores de funda, que nem Davi
quando derrubou o gigante. E começaram a atacar aquela cidade. A palavra nos diz que o rei Mesa, ele percebeu que estava perdendo a guerra. Então o que ele faz? Separa 700 homens, com espada na mão, e forçam a saída dele, para que ele pudesse ir para o território vizinho, junto do rei da Síria. Só que ele não conseguia passar pelas linhas dos soldados que estavam lá. Não conseguiam, eles forçaram, mas o povo de Deus resistia. Eles tentavam lutar, mas o povo de Deus era mais forte. Então o rei Mesa, ele percebeu que era mais fraco. Isso que me entristece, irmãos. Às vezes eu fico vendo crente falando que é fraco, sendo que a palavra de Deus não diz isso sobre o cristão. A palavra do cristão diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O crente fala que ele não é nada, e a palavra de Deus nos diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. A gente não é vencedor, a gente é mais que vencedores. Chega de acreditar no que os outros falam, chega de acreditar nas suas condições. Esses homens estavam no deserto, agora eles estão para conquistar a última cidade. Mas aquele rei percebeu que ele iria perder, então ele vai fazer um sacrifício ao Deus dele. Vamos lá? Vamos saber quem é o Deus dele, esse Deus mais forte, que ele acha que é o mais forte, que é o mais poderoso. Cadê esse Deus dele agora? Abre lá sua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Jeremias capítulo 48, versículo de número 13. O profeta Jeremias fala um pouco sobre esse Deus de Moabe. E nós vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor. Está escrito assim: então Moabe sofrerá profunda decepção, com Camos, ou algumas versões está Quemós, da mesma maneira que Israel se frustrou com Betel, em quem depositava a sua confiança. Esse rei até aí. Então aqui fala sobre o Deus de Moabe. Nós sabemos que esse Deus não é Nosso Senhor, ele fala ali em Isaías. Como que a pessoa pode cortar a madeira e fazer uma mesa? Corta a madeira, faz um assento. Corta a madeira, faz uma cama. E com a mesma madeira, ele cria um ídolo para se prostrar e adorar e dizer: esse é o meu Deus. Só que cadê o Deus dele agora para defender eles? Cadê o Deus deles? E ali a palavra de Deus nos diz que ele se sentiu perdido e ele pega o seu filho mais velho e sacrifica ao Deus deles. Aquele filho que ia ficar no trono, a palavra diz, ele sacrifica ao Deus deles. E quando o rei faz isso, o povo de Israel olha para aquilo, eles não estavam acostumados, eles se assustam, ficam apavorados e voltam para trás. Eu gosto muito quando o irmão Moisés, ele lê a palavra de Deus aqui na igreja, na escola sabatina. Eu fico feliz porque eu aprendi assim. Quando eu cheguei aqui na igreja, a igreja inteira, era o irmão Adelino falando um versículo, o outro irmão falando outro, a nossa irmã Hilda falava outro, a igreja toda, só eu não falava, que eu não sabia direito, ficava com vergonha. Mas graças a Deus, não são todos, mas temos alguns irmãos que ainda estão mantendo um versículo na presença de Deus aqui na casa do Senhor. E o irmão Moisés, ele fala sempre aquele versículo: não temas, não se espante, não se assuste. Irmãos, a pior coisa que tem é a pessoa espantada, porque ela não consegue receber a totalidade daquilo que Deus tem para dar para ela. Lembra quando eu falei como o profeta Eliseu profetizou? Vocês vão conquistar quase todas a cidade. Por quê? Porque eles não estavam preparados.
Algo espantou eles. Venceram os homens, venceram isso, venceram aquilo. Na última, eles ficam espantados e voltam para trás. Só que lá na frente, vocês vão ver quanto que Israel não padeceu com os inimigos que ficaram vivos depois. Porque eles também continuam pecando. E quando eles continuam pecando, o Senhor, Ele cobra. Porque Israel agora, não é só as nações, ele não consegue aprender com essa vitória que a quebra de um mandamento, a quebra de uma ordem, a quebra de um acordo gera consequências. Se não gerar no curto prazo, no longo prazo vai gerar. A conta vai chegar. Agora eu analiso essa história e aprendo algo. E quero compartilhar com os irmãos. Porque Jorão, ele se alia com Josafá. Isso chama a minha atenção. Como eu falei no princípio, Josafá ainda era fiel a Deus. Josafá era um homem que vivia em santidade. Josafá era uma pessoa que se preocupava com as coisas do Senhor. E sempre que você estiver fazendo algo para Deus e dando certo, as pessoas estão de olho e vão querer se aproximar de você. Eu lembro quando eu era mais jovem, ontem eu contei para um jovem rapaz no meu serviço, a idade dele é quase a metade da minha, e ele estava falando sobre o que ensinaram para ele, o que é um verdadeiro amigo. Um verdadeiro amigo, ele é uma pessoa que nunca vai te entristecer. Um verdadeiro amigo, ele é uma pessoa que, se você confiar a chave da sua casa a ele, esse amigo não vai te trazer nenhum prejuízo. Um verdadeiro amigo, se você um dia partir, ele vai cuidar da sua família. Esse é um verdadeiro amigo que eu aprendi com o pastor. Aí eu falei assim, mas antigamente eu pensava que os melhores amigos eram pessoas que a gente nascia ou conseguia na escola, mas não. Aí eu contei dois exemplos para ele. Contei um exemplo de uma pessoa que se tornou um verdadeiro amigo para mim, e eu chego e falo para onde eu estou, até um dia eu estava numa congregação e alguém ficou triste, nossa, mas você fala desse irmão dessa forma? E os outros? Os outros, alguns chegaram também, mas uns 5 chegou. Um partiu, nosso irmão Renato. Os outros 4 ficaram. Aí eu falei para ele assim, esse meu primeiro amigo, que eu vi que ele era meu amigo, como que eu percebi que ele era um grande amigo? Eu percebi que toda vez que a coisa ficava difícil para mim, eu tinha que ir para um hospital, eu tinha que enterrar alguém, ele era o primeiro a chegar. Ele chegava comigo. Se é um hospital, alguém está no hospital, onde você está? Estou em tal lugar, estou indo para tal lugar. Quando eu chegava lá, ou ele chegava comigo, ou ele já estava lá. Alguém partiu, alguém faleceu. Alguém faleceu, onde você está? Estou em tal lugar, estou indo para aí. Onde que vai ser o enterro, onde que vai ser o velório? Não, não sei de nada, tudo bem, não tem problema, estou indo para aí. Eu percebi algo diferente nele. Toda vez que acontecia uma dificuldade, uma situação, Deus colocava ele nos meus caminhos. Quando eu peguei Covid, ele falou assim, meu carro está à tua disposição. Estava todo mundo falando assim, se afasta de quem está com Covid, quem está com Covid vai matar, vai acontecer. No comecinho, peguei logo no comecinho. Eu falei, pelo amor de Deus, que é isso, rapaz? Presbítero Daniel, eu estou disposto a estar do seu lado, mesmo correndo risco de vida. Eu vou aí te buscar. Fala para mim, precisou, te levo para o hospital. Se a Ana precisar alguém da sua família, eu corro aí. E outras pessoas que são amigas também do mesmo nível dele, esse daí é o que eu falo que ninguém passa o nível dele. Pode chegar, passar não passa. Também conquistaram através de outras coisas que ele não faz, mas eu percebi que essas pessoas estavam chegando a mim como amigos. Depois eu percebi algo, que dá para você identificar amigos. Dá para você abrir o leque para você receber mais amigos. Como? Como que eu faço? Eu falei que um está se achegando. Como que eu faço para esse um que está se achegando? Primeira coisa, dificuldade. Passa alguma dificuldade comigo? Passa. Esse daí eu posso trazer um pouco para mais perto. Segunda coisa, eu solto para ele uma coisa simples. Uma coisa normal, eu contando para ele. Eu conto uma coisa normal, que eu posso falar para qualquer pessoa, mas eu conto para ele, para ver se ele vai levar para alguém.
E eu conto para ele não leva para ninguém. Depois eu confio uma coisa média, que não vai ofender a vida de ninguém. É sobre mim, mas não vai trazer mal para ninguém. Eu conto para ele, para ver se ele vai falar para alguém. E ele também não fala. E ali vamos criando aquele vínculo, até eu poder colocar diante dele, ou diante deles, aquilo que está dentro da minha alma. Porque a gente tem que estar ao lado de pessoas que nos respeitam, pessoas que nos amam, pessoas que estão conosco e arriscariam a própria vida por causa de você. Por causa de você, porque ela te ama. Aí eu falei para ele assim, não são todos que estão ao meu lado que me amam como Davi amou a Jonatas. Não são todas que estão do meu lado que têm esse mesmo grau de amizade. Mas eu dou oportunidade para todos, eu não nego para ninguém. A oportunidade eu dou. Aí ele ficou assim me olhando. Porque você vai precisar de amigos. E é normal você um dia ver alguém se aproximar de você, porque você chegou num patamar e a pessoa está vindo atrás de você, porque você vai beneficiar ela. Você tem que aceitar isso, porque é normal. Você está numa posição, e as pessoas sabem que você está naquela posição, e precisam de você, eles vão atrás de você por causa daquilo. E é natural, igreja. Agora, se essa pessoa que está querendo amizade comigo, por causa que eu tenho algo a oferecê-la, só ficar por ali, amém. Não tem problema, eu estou sendo um amigo necessário dela. Mas se essa pessoa quiser ser a minha amiga íntima, ela vai poder, porque eu vou dar esse espaço para ela, e não vou me entristecer se um dia ela for embora. E ele ficou maravilhado. Então a gente vê isso em Jotão. Quem ele queria do lado dele? Ele não queria Josafá para santificação, para servir a Deus, para agradar a Deus, apesar de ele derrubar o poste ídolo lá de Baal, ele não estava querendo isso. A preocupação dele era só a guerra, uma amizade necessária, e foi natural, Josafá estava lá. Outra coisa que chama a minha atenção, o rei Josafá. E Josafá, ele chama a minha atenção porque me lembra de algumas coisas. Josafá só lembrou de Deus quando a coisa ficou feia. Vai todo mundo morrer. A coisa está difícil. A situação é de morte. Vamos orar a Deus. Tem gente que a coisa aperta, e você sabe o que a pessoa faz? Quando a coisa está feia, ela abandona o Senhor. Em vez dela aproximar de Deus, ela abandona o Senhor. E tem gente que só lembra de Deus quando a coisa aperta. Até aí, tem gente que ele fala assim, olha, ainda fala assim, né? A única coisa que eu posso fazer para você, a única coisa que me restou é orar por você. Tem pessoa que acredita que a última coisa que resta é a oração. A oração ela não deveria ser a última. A oração deveria ser a prioridade das nossas vidas. A oração ela deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer. Porque quando você ora, Deus responde. Esses dias uma irmã estava conversando ali pelo Instagram sobre um pedido de oração. E ela queria oração porque o bebê dela estava 90 dias na UTI. E nós começamos a orar aqui neste lugar. Porque quando Deus me colocou para ajudar o pastor aqui, como co-pastor, eu falei, Senhor, eu vou orar aqui com o Senhor. Enquanto não começar uma campanha de oração, eu vou estar orando com a igreja. Então eu falei, qual é a sua petição, minha irmã? Ela falou, pelo meu filho, 90 dias, recém-nascido, numa UTI. Vamos orar. Daqui a pouco começamos a orar. Sabe o que aconteceu com a criança? Apareceu uma hérnia. Porque parece que quando começa a oração, o inimigo fica enfurecido. Parece que a prova aumenta, porque o inimigo se revolta mesmo.
que não gosta de oração. E um obreiro falou assim para mim, usado por Deus. Quando acabou a oração que eu fiz, a segunda oração que eu fiz aqui com a igreja, num primeiro dia ele falou assim, presbítero Daniel, o inimigo fez uma roda no céu, para que a nossa oração não chegasse lá. Mas Deus vai dar a vitória. Falei, amém. Eu já estava sentindo, quando eu estava orando, eu estava sentindo. Que estava aquela oposição para a oração não subir. De repente, ela falou, meu filho vai ter que fazer uma cirurgia da hérnia. Eu falei, Senhor, eu vou falar para ela que ele não vai fazer. E o Senhor não permitiu eu falar. O Senhor não permitiu eu falar. Eu falei, Senhor, então ele vai fazer. Mas se ele vai fazer, usa a mão dos médicos. Põe um anjo lá, Senhor, e ajuda essa criança. E de repente aquela mãe desapareceu. E como está seu filho? E como está o seu filho? Daqui a pouco chega uma notícia. Ele saiu da cirurgia e agora ele voltou para a UTI. Falei, louvado seja Deus. Não foi embora. Enquanto há vida, há esperança. Continuei em oração, pedindo oração pela igreja, em favor das redes sociais, em favor dos pedidos de oração online. E começamos a orar, quando foi ontem, para a honra e para a glória do Senhor. Essa mãe falou, o meu filho já está em casa, o meu filho está comigo na minha casa. Eu falei, grande é o Senhor é maravilhoso. O Senhor ouve as nossas orações, igreja. A oração, ela não é a última coisa. A oração, ela não deve ser tratada, eu não posso te ajudar porque eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer nada por você. Você pode, se você pode orar, igreja. Você pode clamar, igreja. E a oração, ela é poderosa. Outra coisa que chamou minha atenção nessa palavra também, foi quando ele fala assim, traga um tangedor, traga alguém para tocar. Irmãos, eu estava analisando, tem pessoa que toca porque é no culto, tem pessoa que toca por tocar, não tem noção que quando você toca para Deus, Deus pode te levar na presença de reis, Deus pode te levar para lugares maiores, Deus pode te levar para lugares melhores. Eu lembro que um dia eu fui numa casa, onde não pensei que teria músico, falei, vou levar ali a minha esposa, e nós vamos adorar o Senhor. Eu sei que tem um violão lá, eu vou lá e vamos louvar o Senhor, mas acho que eu vou levar meu violão também. Sei que tem um violão lá, vou levar. Cheguei lá, tinha um músico lá também. Aí o músico ia tocar com o violão do irmão que estava lá, e eu toquei com o meu e tocamos. De repente, tinha um dono de uma gravadora lá. E aquele dono da gravadora, quando eu fui embora, ele falou assim para a dona da casa, uma irmã diaconisa da Casa de Deus, olha, eu já vi muitos músicos tocando. Esse rapaz aí, ele é profissional, ele toca para alguma gravadora, para algum lugar? A irmã falou, não, ele só apenas toca para a igreja. Eu pensei que ele era um profissional de uma grande gravadora. Por quê? Eu toco mais do que se fosse para uma grande gravadora. Eu toco para o meu Senhor, o Criador dos céus, o Criador da terra. Seja lá se você canta, seja lá se você toca, seja lá se você preside, o que quer que seja que você faça, faça com excelência. Se você é um obreiro, seja um obreiro com excelência. Se você é uma obreira, execute com excelência, porque os olhos de Deus estão sobre nós. Deus está vendo todas as coisas. E eu percebi. A terceira coisa com essa palavra, a quarta coisa, Jotão, Josafá, o músico, e agora eu percebo algo, o Senhor está falando comigo através desse algo. O Senhor está falando comigo, que muita gente recebe a palavra de Deus, mas não dá valor. Recebe a ordem de Deus, mas não quer cumprir. Recebe a ordenança do Senhor, mas não quer colocar em prática. Quer receber a bênção, quer receber a vitória, mas não quer pôr em prática o que o Senhor manda. Se aquele exército não tivesse cavado aqueles poços, se aquele exército não tivesse ficado ali, esperando a providência do Senhor, eles teriam sido envergonhados. Mas eles ficaram na presença de Deus. Eu não sei o que Deus tem pedido para você. Se Deus tem pedido para você ficar quieto, se cale. Se o momento do Senhor está falando para você, olha, não vá, fique. Para que você vai?
Se Deus está mandando você ficar, seja o que for que o Senhor teu Deus te disser, faça. Porque quando você faz o que Deus quer, você recebe a vitória. Você recebe a vitória. Quero te pedir agora, em nome de Jesus, coloque de pé. É um momento de oração. A gente não vai apenas orar aqui para que Deus abençoe nossa vida material, somente a nossa vida espiritual. Vamos pedir para o Senhor uma mudança no nosso meio, no nosso interior. Tem muitas pessoas sendo levadas, e a palavra de Deus diz, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Quando o rei Jotão, ele estava naquele deserto, tudo dando errado, ele vendo que eles iriam morrer, ele falou, não resta outra coisa para nós, senão a morte. O Senhor, seu Deus, nos entregou na mão dos nossos inimigos. Todo mundo pensa, quando está numa grande dificuldade, que Deus abandonou, que Deus não quer nada com ele, mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,9, assim como está escrito, as coisas que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, esses 12 dias de oração, vai ser sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo corrido. Nós vamos orar a Deus, nesse deserto que nós estamos passando. E eu creio que o Senhor vai mandar água. E com essa água, que a água simboliza uma limpeza. Água simboliza batismo. Irmão, com essa limpeza que o Senhor vai fazer, eu creio que nós vamos, aí sim, obedecer a palavra de Deus e conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não derrotar uma pessoa, mas derrotar os nossos inimigos espirituais. Porque como foi falado por aquele irmão, uma irmã, quando eu levantei da oração, ela falou, o inimigo está rondando aí fora. Eu falei, eu sei que ele está rondando aí fora no corredor da igreja. É porque aqui dentro agora ele não pode mais ficar. Aqui ele não vai ficar. Lá fora é o lugar dele. E eu vou falar uma coisa, nem no terreno ele vai ficar. Por quê? Porque aqui é um lugar santo. Essa casa é a casa de oração.